Oi, meus amores, bom dia! Que saudade de estar com vocês, mas enquanto não é possível, vamos continuar, na nossa rotina. Eu de casa, vocês em casa, mas sempre juntinhos, pelo carinho, pela saudade, tá certo? Antes de qualquer coisa, vamos agradecer a Papai do Céu por mais um dia, por mais uma manhã, não é mesmo? E pedir que tudo ocorra bem, tá certo? Vamos lá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, que Papai do Céu abençoe o nosso dia, não é mesmo? Meus amores, olha só. Hoje nós vamos fazer mais uma atividade do nosso material da semana, no material xerografado. Hoje não teremos livro, tá certo? Mas teremos outras atividades, tá bom? Ontem a Pro contou para vocês a história do H. Do H, aquela letra tão tímida que sozinha no início das palavras ela fica muito insegura, até perde o som, não é mesmo? Mas que ao lado das letrinhas C, L e N, ela tem o sonzinho, não é? Hoje nós vamos dar continuidade a essa parte ortográfica, a parte da escrita, tá bom? Vocês lembram que nós falamos que existem palavrinhas que têm os sons bem parecidos? Vocês lembram? Pois é, turminha, no alfabeto, que é formado por 26 letrinhas, nós vamos ter algumas duplinhas que terão sons bem parecidos, que se a gente não prestar atenção, a gente acaba se confundindo, tá certo? Uma dessas duplinhas, olha só, são as letrinhas C e G, ou G, como vocês preferirem falar. O C e o G são duas consoantes, tá certo, turminha? Elas fazem parte do nosso alfabeto, não é? Em algumas palavrinhas é comum a gente até certo ponto trocar, tá certo? Não existem regrinhas, não é? Para as sílabas G, Go, Gu e K, Ko, Ku. Ô, Pro, e cadê as sílabas Gé, Gui? O Gé e o Gui é outra história, porque para a gente formar as sílabas do Gé e Gui, a gente tem uma regrinha aí. Mas aqui, turminha, nessas situações do Gá, Gó, Gu e do Cá, Có, Cu, nós não vamos ter regrinhas. A gente vai precisar de quê? Ter atenção, prestar atenção na escrita e prestar atenção aos fonemas dessas letrinhas. O que são fonemas? São sons, não é? A representação das letrinhas pela nossa fala, tá certo? Então, hoje, turminha, no nosso material xerografado, teremos a atividade das letrinhas C e G, ou G, como vocês preferirem falar, tá certo? Vou dar um exemplo aqui de duas palavrinhas que são diferentes no significado, mas que na escrita ou a gente presta atenção, ou a gente vai acabar trocando essas duas letrinhas, o que não é legal. Não é legal trocar letrinha, a gente precisa o quê? Aprender, prestar atenção. Vejam só, com a letrinha C, eu tenho uma palavrinha cola. A cola é um objeto que a gente usa para grudar, para colar, não é mesmo? E aqui eu tenho a letrinha G, ou G, de gola. Gola é esse detalhe aqui, olha só, da farda da Pro, não é mesmo? Enquanto que cola é aquele material grudento, né? Vejam só, turminha, que com essas duas palavrinhas, a gente só fez a troca do C pelo G. E as palavrinhas acabaram ficando com significado completamente diferente. Vou mostrar aqui na escrita, tá certo? Pois então, turminha, a Pro vai mostrar aqui na escrita duas outras palavrinhas que a gente trocando o C pelo G vão ficar completamente diferentes. Observem só. Eu tenho aqui a palavrinha calo. Calo é aquele machucado que quando a gente calça um sapato, uma sandália apertadinha, fica incomodando e acaba surgindo uma bolinha, não é? Machuca, dói, né? Então é o calo, que é escrito com a letrinha C, formando a sílaba K, tá certo? Aqui, de forma bem parecida, só que trocando o C pelo G, eu vou ter a palavrinha galo. Olha o G aqui, o galo,
é uma ave, não é? E aqui eu tenho a sílaba G. Viram só, turminha, por que é importante a gente prestar atenção aos sons das letrinhas? Porque se a gente não prestar atenção, a gente vai acabar escrevendo as letrinhas com as palavrinhas, perdão, com as letrinhas trocadas. Calo e galo não são a mesma coisa, tá certo? Então, vamos ter atenção nas sílabas K, Ko, Ku, Ga, Go, Gu, para a gente não se confundir. Combinado? Então, vamos prestar atenção na pronúncia. Na hora da dúvida, fala a palavrinha. Pensa um pouquinho antes de escrever para não fazer essa troca, tá certo? Então, não confundam. C e G são duas letrinhas completamente diferentes. Não confundam K com G, tá certo? Não confundam Có com Gó e não confundam Cu com Gu, tá certo, turminha? São 6 sílabas diferentes, tá certo? Então, vamos lá. Vocês irão pegar o nosso material da semana, volto a mostrar que é esse aqui, verdinho, e vão colocar aqui nessa tarefinha. Caracolando com C ou G. Caracolando é com C ou G? Letrinha C. Já encontrei aqui uma palavrinha com a letrinha C, com a sílaba K. O que é que vocês vão fazer? Aqui nós temos 3 grupinhos. Vocês vão completar com C ou G. Completei com C, vou precisar ler. Se eu perceber que a palavrinha está errada, eu apago e coloco a outra letrinha, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui. No primeiro grupinho, meu palpite é que a primeira palavrinha seja com a letrinha C. Vou lá e escrevo. A prof fez com canetinha, mas vocês vão responder de lápis, tá certo? Formou a palavrinha cabeça. Cabeça é com C mesmo. Eu fiz correto. Mas fiquei na dúvida dessa segunda palavrinha. Eita, eu acho que é com G. Vou tentar. Lembrando, se tentar e não der certo, apaga e troca pela outra letrinha. Eu acho que aqui é com G. Vixe, já li, já coloquei aqui com G, não é com G. Vocês já ouviram falar na palavrinha começar? Não. Vou lá e apago, não é mesmo? E coloco a letrinha C. Então, para que vocês descubram se é com C ou se é com G, vocês vão fazer isso. Coloca a letrinha, lê a palavra. Se não for a letrinha correta, vai e troca, tá certo? Lembrando que é uma tarefinha somente sobre essas duas letrinhas, o C ou o G. Vocês vão usar ou a letrinha C ou a letrinha G para completar essas palavras aqui. Combinado, meus amores? Mas teremos aqui uma atividade complementar. A Pro disse a vocês que temos 3 grupinhos aqui, não é mesmo? Vocês vão escolher o grupinho que, na opinião de vocês, tem as palavras mais legais. Vão copiar as palavrinhas do grupinho escolhido, de um dos 3 grupinhos escolhidos, e depois vão separar as palavrinhas em sílabas, em pedacinhos. Tudo isso vocês vão fazer aonde? No caderninho de português com cabeçalho. Então, não são todas as palavras dos 3 grupinhos. Vocês vão escolher o grupinho que tem as palavras mais legais na opinião de vocês. Tá certo? Então, feito isso, nós ainda teremos uma atividade de português, sim. Tá bom? Outro sobre a letrinha G dessa vez. Não vai ser das duas, não. Vai ser sobre a letrinha G. Essa tarefinha aqui foi no grupinho das tarefinhas reduzidas, certo? Depois que fizerem essa tarefinha aqui, que escolheu o grupinho, que separou as sílabas no caderno, vocês irão colar, pedir a mamãe, o papai, o pessoal de casa para colar essa tarefinha também no caderno de português, tá certo? Olha o que diz essa atividade. Troca a letra G. Vocês vão trocar a primeira letrinha de cada uma dessas palavras pelo G, pelo G.
Fazendo a troca, vocês vão escrever essas palavrinhas aqui do lado. Por exemplo, eu tenho aqui a palavrinha corda. Letrinha inicial é a primeira letra da palavra. Então, aqui em corda, a primeira letrinha é o... Tcharam! O C. Eu vou trocar o C, que é a letrinha inicial de corda, pelo G. Olha só que palavrinha formou. Trocando o C de corda pelo G, eu formei a palavrinha gorda. Então, turminha, essa tarefinha também está relacionada à letrinha G, ok? Repetindo, letrinha G. Vocês vão trocar a letra inicial, a primeira letrinha de cada uma dessas palavras e escrever aqui na listinha. Esse xerocado deve ser colado no caderno, tá bom? Recorta um pouquinho se precisar. Façam cabeçalho. O cabeçalho é importante, coloquem a data, porque numa oportunidade a prova vai corrigir tudo direitinho e vocês vão estudar por essas atividades, ok? E assim terminamos a parte de ortografia, não é? A parte de regrinhas da escrita, tá bom? Mas não acabou por aí, não. Adivinhe só, hoje a leitura vai ser escolhida pela Pro, não vai ser uma leitura livre. Vou colocar lá no nosso grupo um livro bem divertido. Deixa eu pegar aqui. Tcharam! Vocês vão fazer a leitura de um livro em PDF, volto a dizer, vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, chamado Até as Princesas Soltam Pum. Vocês sabiam que as princesas, os reis, os príncipes soltam pum também, não é? O pum é independente do título de nobreza. Pois vocês vão conhecer a história de uma garotinha que ela ficou bem chateada com a situação e ficou em dúvida. Poxa, será que as princesas soltam pum? Não é? Isso tudo por causa de uma confusão que aconteceu na escola. E essa garotinha aqui, ela chegou em casa com essa dúvida. Pai, as princesas soltam pum? Eu vou ler aqui um trechinho para vocês, mas não vou dar continuidade porque eu quero que vocês leiam aí de casa. Tá certo, turminha? Volto a dizer que a leitura é uma atividade que a prova vai cobrar todos os dias, pensando no desenvolvimento de vocês, tá bom? Então, vocês vão ler do celular do papai ou da mamãe, tá certo? Essa historinha aqui. Até as princesas soltam pum. Não sei se vai dar para vocês observarem aí. Tá dando para ver bem pouquinho a capa, mas vocês vão visualizar melhor quando o livro for postado, tá bom? Essa é uma história de um pessoal que tem um nome bem diferente, viu? Eu não vou me arriscar a falar inglês, tá bom, turminha? Depois a Pro aprende e fala esse nome aqui para vocês. Então, vamos lá. Olha só como começa a nossa história. Depois de chegar da escola, Laura chamou o pai e perguntou: Pai, as princesas soltam pum? Aí o pai ficou intrigado, né? Que pergunta curiosa, que pergunta diferente. Ele foi e disse: Por que você quer saber isso? Perguntou o pai, curioso. E eu também ficaria curiosa com uma pergunta dessa. É que na escola rolou uma briga, pai. Mas antes de contar o que aconteceu, quero que você responda a minha pergunta. Acho que sim. Eu acho que as princesas soltam pum, respondeu o pai com muita delicadeza. Até porque ele não sabia por que aquela curiosidade. Qual o motivo daquela pergunta tão curiosa, tão engraçada, não é? Aí a garotinha, assim, cheia de caras e bocas, de expressões, continua, né? Ela vai e responde ao pai. Não pode ser, pai. Na escola, a discussão, a briga era por isso. O Marcelo falou para as meninas que a Cinderela... Eita, vou contar um segredo para vocês que nem eu sabia. Que a Cinderela era uma peidona. Vixe Maria! As meninas todas falaram que isso era impossível, que nenhuma princesa no mundo soltava pum. Mas desconfiei que o Marcelo tivesse razão. Mas, pai, como você sabe que elas soltam pum?
eu não vou continuar a história porque vocês é que vão ler, tá certo? Então vocês vão ler com o papai e com a mamãe essa história divertida. Depois eu quero saber o que é que acontece. Depois que a garotinha pergunta, mas pai, por que você disse que as princesas saltam pum? Eu quero saber qual é a resposta dele e como é que a história vai se desenrolar. Então essa historinha, turminha, eu vou postar em PDF no nosso grupo, tá certo? Além dessa historinha, turminha, além dessa leitura, olha só, a Pro vai postar a imagem de uma fichinha de leitura que vocês vão copiar no caderninho, é uma fichinha curta, tá certo? E vão responder as perguntinhas da ficha de leitura sobre o livro Até as Princesas Saltam Pum, tá certo? Não são muitas perguntinhas, a Pro vai postar em imagem, aí o papai ou a mamãe aumentam, tá certo? A imagem da nossa da ficha de leitura, vocês vão copiar no caderninho de português e responder. Com o nome do livro, são perguntas bem simples. Personagem principal, onde acontece a história, tá certo? Depois que vocês responderem essas perguntinhas da ficha de leitura, o que é que vai fazer? Vocês vão pegar o caderninho de desenho e desenhar o momento da história que mais gostaram. Combinado? Depois mandem um áudio para a Pro saber o que vocês acharam dessa história, tá certo? Então, após esse primeiro momento da atividade de português, da ortografia, do 6G, da leitura do livro Até as Princesas Saltam Pum e da ficha de leitura, vocês terão um momento de recreação. Vão dar uma descansada, uma relaxada, tá certo? E depois vão voltar para a nossa atividade, tá certo? Lembrando, turminha, vai o roteirozinho com as atividades explicadas, tá certo? E assistam o vídeo aqui para que vocês compreendam melhor, tá bom? Ai, eu fiquei tão curiosa para ler essa historinha, tá certo? E aí, turminha, descansaram, deram aquela relaxada? Vamos continuar nossa manhã de atividades? Olha só, aqui no mesmo xerocadinho, no mesmo bloco de atividades, vocês vão encontrar essa atividade aqui de matemática. Temos aqui várias duplinhas de maçãs com 2 números cada uma, tá certo? Duplinha, em cada maçã nós temos um númerozinho. Vocês lembram que em matemática a Pro explicou para vocês que existiam 2 sinaizinhos que pareciam boquinhas de jacaré? E esses sinaizinhos são utilizados para comparar números, para comparar quantidades, dizer se um é maior ou menor que outro. Pois então, nós temos lá nossos sinaizinhos, não é? Maior que, aberturinha, boquinha aberta virada para frente, e menor que, boquinha virada na direção contrária, não é? Vou desenhar esses sinaizinhos aqui, que nós conhecemos na sala, quando a gente ainda estava tendo nossos encontros diários, não é? Olha só, eu tenho aqui quem? Maior que, nham, 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 boquinha, bocão aberto para frente. Eita, Pro, que esse menor que ficou mal feitinho. E temos aqui o menor que. O bocão, ele fica voltado. O bocão aberto, ele fica voltado para o lado contrário. Tá certo? Então, turminha, vocês vão utilizar os sinaizinhos maior que e menor que para comparar esses números aqui. Olha só. Eu tenho aqui o 31 e o 24. O 31 comparado ao 24, ele é maior ou ele é menor que 24? O 31, ele é maior. Então, o bocão do jacaré vai ficar virado para o 31, para a frente. Olha só, a Pro colocou aqui, 31 é maior que 24. Bocão aberto, virado para o número maior.
Agora eu tenho essa situação aqui, 13 e 18. Se eu comparo o 13 ao 18, turminha, o que é que acontece? Ele é maior ou menor? 13. 13, ele é menor. Então, a boquinha aberta vai ficar voltada para trás. O que eu vou ter aqui, virado para o 13, é a parte fechada. A dica, turminha, dos sinaizinhos é que a abertura, o bocão, ele sempre vai ficar virado para o maior número, tá certo? A boquinha aberta, o sinal maior que, ele sempre vai ficar virado para o número maior, tá certo? Tá certo? Lembram só, abertura, rau, bocão virado sempre para o número maior, tá certo? Depois, turminha, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pintar as maçãs que têm os menores números em cada situação. Por exemplo, aqui na primeira situação eu tenho o 31 e o 24. Eu já sei que o 24 é menor que o 31. Então, eu vou pintar, olha só, eu vou pintar o 24, que nessa duplinha ele é menor que o 31, tá certo? Então, turminha, de cada duplinha de maçãs, vocês vão pintar o menor número, tá certo? Depois que vocês usaram os sinaizinhos maior que e menor que, pintaram as maçãzinhas que tem os números menores de cada situação, vocês vão escrever o nome dos números que vocês não pintaram. Ou seja, aqui nessas linhas vocês vão escrever o nome dos números que são maiores em cada duplinha de situação. Por exemplo, aqui na primeira situação eu não pintei o 31. Então eu vou lá embaixo, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Não é para responder de caneta, viu, pessoal? De lápis. Vou lá e escrevo o número e ao lado como a gente lê esse número, o nome dele, a escrita por extenso. Vou lá e escrevo 31. Olha só. Coloquei o número e a escrita desse número em letras, tá certo? Então, vou aqui na segunda situação, 13 e 18. Meu Deus, qual é o menor? É o 13. Eu vou lá, pinto o 13, que é menor. Olha só. Pintei o 13. Lembram que a Pro disse que é para pintar os números menores em cada situação. Pintei o 13, mas o 18 ficou sem pintar. O que é que eu vou fazer? Vou lá nas linhas e vou escrever o nome 18, que é com Z, que o 18 é da família do 10, é da família da dezena. 18. Olha só. Então, turminha, vocês vão fazer com todos esses números. Vão comparar usando sinais maior que, menor que, boquinhas. Vão pintar o menor número em cada uma das situações e depois vão fazer a escrita dos números que não foram pintados, dos números maiores aqui embaixo. Vão escrever o nome desses números, tá certo? Teremos uma tarefinha complementar. No caderninho de matemática, vocês vão escrever os números de 200, os números que estão entre 100 e 200, em ordem decrescente, tá certo? Vão começar de forma contrária. Não vão começar do menor número, vão começar do maior. Olha só, 200... Como é decrescente, é diminuir, eu não vou para o 201, eu vou para o 199. Depois vou diminuir mais um, vou para o 198. Depois para o 197.
E assim por diante até chegar o número 100. Essa tarefinha aqui da sequência numérica vai estar escrita no nosso roteiro. Vocês vão copiar os números seguindo a ordem decrescente, tá bom? Lá no caderninho de matemática. Combinado? Então, meus amores, finalizamos aqui mais uma rotina de atividades. Um beijão e a gente se vê. Tô morrendo de saudades. Tchau, tchau. Até breve.